Olá, tudo bom com vocês? Vou fazer algumas análises aqui criminológicas, ok? Com um livro até um pouco antigo. Então, vamos lá. Psicologicamente, a criança maltratada manifesta-se triste e decaída, apática. Pode apresentar um retardamento psicomotor e baixo rendimento escolar, desenvolvendo inclusive respostas de retração ou antissociais. Em outro momento, a gente fala a doutrina costuma chamar a atenção sobre o chamado efeito espelho, isto é, sobre o fenômeno comprovado de que a vítima de maus tratos durante a infância praticará, na maturidade, os mesmos maus tratos, passando, pois, de vítima infantil a maltratador adulto, de criança maltratada, a paciente psiquiátrico ou criminoso violento. Fala-se também de criminalização da vítima para designar tal realidade. Vocês sabem por que eu estou falando sobre isso, não? Vou falar mais alguns detalhes. Existem estudos que dizem que 25% das crianças abusadas sexualmente transformam-se em estupradores ao chegar à vida adulta. As pesquisas empíricas sobre agressões sexuais corroboram alguns dados. Trata-se de um delito com uma tendência clara ao aumento, do qual costumam ser vítimas predominantemente as mulheres. Tem-se observado que entre 15% e 20% das mulheres sofrem agressões sexuais em algum momento de sua vida, mas a taxa de denúncia da vítima ainda continua sendo muito baixa. Denunciam-se entre 2 e 4 estupros de cada 10, pelo que o agressor desfruta de uma certa sensação de impunidade que responde à realidade. Contra o que se costuma supor, as agressões sexuais se dão em todas as classes sociais, idades e sexos. Em quase 50% dos casos, o agressor e a vítima se conhecem, e os abusos se perpetram em lugares habituais da vítima, não em lugares intransitáveis. Bom, e aí ele fala um pouquinho sobre as questões de terapia, assistência psicológica e muitas outras coisas mais, né? Sobre a prevenção, certo? Que a prevenção está muito mais ligada a uma questão social, né? E tudo mais. Neste livro, que eu citei estes dados, ele fala sobre a vitimização primária, secundária, terciária, né? E as razões pelas quais as vítimas não denunciam. Porque o que o nosso judiciário, o que nossa delegacia, nosso judiciário, nosso sistema de saúde, todos os outros órgãos fazem com a vítima é atacá-la, não? É recolocá-la na posição de vítima, recolocá-la na posição de agredida, 1, 2, 3 e quantas vezes mais conseguirem fazer isso. Eu li absurdamente uma mulher dizendo que nunca que ia acontecer de uma menina ser estuprada por 4 anos e só depois resolver, entre aspas, denunciar, que ela estava de safadeza ou qualquer coisa assim. Respirar fundo para não dizer todos os adjetivos que eu penso sobre a mulher que disse isso, não. Disse também esta mesma mulher que no lugar onde ela mora há diversas meninas de 10 anos grávidas e utilizou um verbo de maneira pejorativa para designar isso. Isso, gente, é estupro, né? Estupro de vulnerável até 16 anos, de acordo com o nosso Código Penal, ok? De acordo com as nossas leis, até os 18 anos, a pessoa não tem total capacidade psicológica de tomar decisões. Ela não tem capacidade biológica de tomar decisões
até os 18 anos. E tem uma relativização disso dos 16 aos 18. Abaixo dos 16 é determinado no nosso Estado antidemocrático de direito de que não existe uma capacidade de decisão. Então, se abaixo dos 16 não existe uma capacidade de decisão para votar, para fazer uma compra, para, às vezes, ter uma conta em banco, para dirigir um veículo automotor, também não existe capacidade para discernir se vai ou não praticar o ato sexual. Acontece, sim, acontece por falta de cuidado, acontece por falta de pai e mãe, por falta de adultos presentes na vida dessas crianças e adolescentes que não estão direcionando-os para o melhor caminho. Falei algo muitíssimo forte para alguém que é mãe de primeira viagem e que pode morder a própria língua. Sim, realmente. Peço a Deus diariamente que proteja meu filho. Ok? Mas eu falo por mim, pelo meu passado, pelo meu histórico, de que tive pais extremamente presentes, extremamente circundando tudo o possível, e eu costumava dizer que eles chegavam a ser tiranos, mas hoje eu entendo que eles faziam o máximo que eles podiam para nos proteger, eu e meu irmão, ok? Então, que o Senhor tenha piedade dessa pobre alma que falou comentários desse nível, para que eu não diga todos os adjetivos que me vêm à cabeça. Uma criança que foi abusada dos 6 aos 10 anos, o que será da vida dessa criança? Alguém parou para pensar? Será que essa criança algum dia vai ser recuperada? Será que essa criança algum dia vai superar este trauma? Será que essa criança tentou pedir socorro e não conseguiu? Quantas mulheres são abusadas, são estupradas e tentam pedir socorro e são taxadas como se tivessem de mimimi, de frescura, ou são às vezes expulsas de casa e o agressor é adulado. Quantas que a gente ouve falar ou que temos conhecimento, né? Quantas mulheres nós temos conhecimento que uma vez na vida foram abusadas, violadas, assediadas, agredidas de alguma forma? Quantas? Será que só 25%, igual fala o livro? Ou será que é muito mais do que isso? São as cifras negras. Isso acontece desde a mais pobre até a mais rica. E cada uma se cala por uma razão diferente. Muitas se calam pelo que está acontecendo pelo que aconteceu e está acontecendo com esta pobre menina, onde já se viu pessoas ditas ativistas conservadores divulgarem os dados dessa pobre coitada. Em que planeta que isso é possível? Aqui, na Terra, aqui no Brasil, um país sem leis. Vamos corrigir. Leis nós temos demais, mas aplicadores corretamente, pessoas que chamam na chincha esses cidadãos, não temos tanto assim, né? Sensação de impunidade é gritante. Também chegou ao meu conhecimento que conservadores contra o aborto fizeram um fuzuê danado para que a menina de 10 anos, para que esta criança carregasse esta gravidez indesejada e advinda de uma violência física, psíquica, moral, emocional e todos os outros tipos que se pode pensar. Eu sou contra o aborto, mas nós temos que analisar que há casos e há casos. É por isso que as leis possuem exceções, né? Como que alguém pode, em sã consciência, querer obrigar uma criança de 10 anos
a persistir com essa gestação. Como isso pode ser possível? É uma vida. Concordo. E a vida dessa menina? O que será dessa criança? Eu vi um vídeo fantástico que dizia o seguinte: seremos a favor também de abortar o estuprador? Tamo junto, certo? Sim, é um caso que merecia a pena de morte. Será? Eu sou a favor da pena de morte, ok? Por diversas razões. Mas algumas pessoas mereciam sofrer o sistema penitenciário brasileiro, né? Então, por exemplo, um estuprador merece ir para uma cadeia, porque ele vai chegar lá, todo mundo vai ser informado que ele é um Jack, e ele vai ter um tratamento especial, digno, bem parecido com o que ele fez com a menina. Então, eu sou totalmente favorável que estupradores e pedófilos sejam encaminhados ao sistema carcerário brasileiro fora do seguro, tá? Sou extremamente favorável a isso. E que fiquem lá por bastante tempo para que possam receber um pouquinho do que eles causaram ao próximo. Vai adiantar? Provavelmente não. Vai mudar alguma coisa na cabeça dessas pessoas? Provavelmente não. Mas é o caráter retributivo da pena. E é meio olho por olho, dente por dente, meio lei de talhão, que já foi extinta e tudo mais, mas há casos e há casos, né? Eu morro de dó de pobres coitados que vão parar no nosso sistema carcerário brasileiro. Outros, eu acho que deveriam permanecer lá perpetuamente. Eu sou uma pessoa cheia de contradições. O que eu posso fazer? Mas, voltando ao caso da menina, eu fiquei indignada com a postura em relação a essa criança dos meus colegas chamados conservadores, ok? E fiquei mais indignada ainda porque pouquíssimas pessoas se posicionaram no seguinte sentido, de que havia um estuprador à solta. A preocupação das pessoas não era essa, mas a preocupação dessa pessoa era a respeito da menina. Eu entendi o que aconteceu do ponto de vista médico, porque eu vi uma nota do médico esclarecendo do risco que a interrupção dessa gestação levaria à integridade física da própria menina. Entendi perfeitamente isso e é algo a se pensar. Da mesma forma, é algo a se pensar o fato de que muitas mulheres que, por razões as mais diversas possíveis, cometem um ato desses, cometem um aborto, dali a alguns anos, querem engravidar propositadamente, têm a vontade e não conseguem. Então, é outra coisa a se pensar também. Tem pessoas que passam por inúmeros tratamentos e mesmo assim não conseguem. É de se pensar a parte espiritual e religiosa da coisa também. Só que o lado bom é que não cabe a nós fazer todas essas análises, e sim a vítima. E isso dói quando você pensa que é uma criança que está sendo obrigada a crescer, está sendo obrigada a passar por tudo isso graças a um qualquer. E aí, quando estamos no conforto do nosso lar, quando estamos com os nossos filhos próximos de nós, é muito fácil a todos nós julgarmos. Quando não passamos por qualquer situação parecida nesta existência, é muito fácil para todos nós julgarmos. Mas, tanto esta criança
como as outras citadas por aquela senhora, elas são vítimas de uma sociedade doentia, são vítimas de pessoas doentes, pessoas criminosas. E cabe a nós zelar pelas nossas crianças, cabe a nós olhar para as nossas crianças de maneira diferente e começar a dar mais atenção às nossas crianças. E se a gente tem uma menina, uma criança de 10 anos, tendo determinados comportamentos um pouco mais erotizados, cabe a nós desligar da Globo Lixo, desligar daquele canal ridículo que tá se posicionando aí o maior auê do YouTube, né? Que ensina coisas horrorosas para os nossos filhos, entendeu? Cabe a nós colocarmos uma censura, né? Um controle, entendeu? Cabe a nós adotarmos outras posturas junto com essas crianças. Cabe a nós educarmos, que é o começo de tudo, né? Se a criança não está sendo abusada, não está sendo assediada por um adulto e ela está tendo comportamentos erotizados, cabe a nós verificarmos de onde surgiu isso, orientarmos, educarmos, tratarmos, se for o caso, né? E não é só nós, o pai, a mãe, a avó, o vô, o tio, quem é que seja que exerce o pátrio poder. Mas isso é um problema social, esse é um problema de toda a sociedade. Isso é um problema de cada um de nós, do bairro, da igreja, do centro, da escola, da sociedade, do prefeito, entendeu? Do CRAS, do CREAS, do CRIAS, de sei lá eu que nome que se dá para isso, de conselho tutelar de todo mundo. É um problema de polícia preventiva, é um problema de justiça preventiva. É um problema que cabe a todo mundo auxiliar e ficar de olho nas nossas crianças, porque elas são o futuro do nosso país, elas são o futuro da nossa nação. Nós temos que zelar por elas. Muito triste esses acontecimentos, me deixaram sem palavras. Fiquei triste mesmo, fiquei impossibilitada de gravar vídeo por conta destes acontecimentos. Eu cheguei a gravar um sábado passado sobre um comunista que me agrediu verbalmente na feira, na entrada da feira, tá? E nem postei, porque assim, logo em sequência eu vi tudo isso e perdi o chão. Perdi o chão, gente. Ok? Protejam nossas crianças. Até mais.